Shalom, shalom. Esse é o segundo vídeo, a parte 2, sobre o tema o Tribunal de Cristo. E nós vamos falar, debaixo do subtema, que tipo de obras dá galardão. Então quero passar para você algumas obras que nós fazemos como cristão, que vai resultar em galardão. O primeiro texto que eu queria mostrar a vocês está lá em Daniel 12, versículo 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Esse tipo de linguagem indica um lugar de destaque no reino. Esta pessoa que ensina a justiça, ela vai resplandecer como o fulgor do firmamento. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele fala da ressurreição, ele dá a ideia ali, no final do capítulo, quando ele diz: sede sempre constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Diante do contexto de ressurreição e de glorificação dos nossos corpos, ele fala de trabalho, dando a ideia de galardão. Portanto, o que ele deixa ali transparecer é que veremos também o galardão no nosso corpo, porque ele fala de diferentes glórias, de corpos glorificados, mas com glórias diferentes. Ele compara a glória do sol, da lua e das estrelas, e entre estrelas há diferentes glórias. Então, exatamente o que seria esse galardão, nós não sabemos. Mas é possível que no milênio essa pessoa que ensine e ganhou o galardão por isso continue ensinando. Porque no milênio o conhecimento do Senhor vai se espalhar sobre a terra. Isaías, por exemplo, ele fala que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Ninguém dirá a seu irmão: venha e conheça o Senhor, porque todos conhecerão o Senhor, serão discípulos do Senhor. Então haverá uma profusão de conhecimento no milênio. E é por isso que eu me esforço para ensinar a palavra de Deus, baseado também nesse texto que eu vou ler de Mateus 5,19. O Senhor Jesus disse assim: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, ele está falando da Torá, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ensine a Torá, que você será grande no reino dos céus. O contexto aqui é a Torá, que é a base da palavra de Deus. Os profetas ensinaram a Torá, os apóstolos ensinaram a Torá e se basearam também no que os profetas falaram. O apóstolo Paulo não ensinou nada que não tivesse na Torá, e Yeshua também. Na verdade, a Brit Hadashah, o chamado Novo Testamento, é o descortinar do Tanar, que para nós é chamado de Antigo Testamento, mas não existe essa divisão, isso é uma invenção católica romana. Então, a primeira coisa que dá galardão é ensinar a palavra de Deus. Glória a Jesus. E o outro é ajudar os necessitados, sem querer reconhecimento humano, é claro. Olha o que o próprio Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, como os fariseus faziam, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Os fariseus, eles tinham o estereótipo da religião, mas a intenção deles era a autopromoção. E Jesus vai fazer uma crítica ferrenha contra eles, dizendo que o galardão deles eles já tinham diante dos homens, que eram os elogios que os homens faziam para eles. Olha o que ele continua dizendo: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Eles faziam questão que as pessoas soubessem que eles estavam esmolando. Por isso faziam em público, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
Aqui aparece a palavra grega apequem, receberam, é a ideia de passar recibo. Já receberam o galardão. Ou seja, para Deus o que vale é quando tu faz alguma coisa sem fazer a propaganda daquilo, com a única intenção de ajudar tão somente. Não por promoção pessoal, como aliás muitos fazem. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Não faz propaganda. Para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai que vê em secreto, Deus vê tudo, ele mesmo te recompensará publicamente. Então há recompensa da parte de Deus para aqueles que ajudam os pobres. É claro que se essa pessoa faz isso, mas se não for salva, porque não creu em Yeshua, o galardão dela se perde. Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele usa 6 materiais para tipificar as nossas obras. E ali numa linguagem metafórica, nós vamos ler 1 Coríntios 3, 8 ao 15, ele vai falar também de galardão. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Veja que o assunto é o galardão, segundo o seu trabalho. Então fica bem claro que o galardão, a recompensa é segundo o seu trabalho. Não tem nada a ver com salvação. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Deus pode fazer tudo sozinho, mas nos escolheu para que sejamos participantes dos teus planos. Porque não sois cooperadores, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então ele vai comparar um edifício que está sendo construído com 6 tipos de materiais que representam as nossas obras. Jesus é o fundamento no qual devemos edificar, esse edifício. E se alguém, sob este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará. Esse dia que é o julgamento das nossas obras. Porque pelo fogo será descoberto. O fogo é o juízo de Deus. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aqui ele compara o fogo de Deus com o seu paladar apurado. E o fogo vai lamber as nossas obras. E nós levamos para o céu as nossas obras. E a ideia aqui é como se ela fosse uma casa na qual nós estivéssemos dentro. E ela vai ser submetida ao juízo de Deus, ao fogo de Deus. Se essas obras queimarem, forem de madeira, palha e feno, as nossas obras serão desfeitas, aniquiladas, porém o indivíduo será salvo do incêndio, como alguém que escapa do fogo. Ou seja, escapa do juízo, da condenação. O indivíduo é salvo, mas não recebe nenhuma recompensa por isso, porque suas obras foram reprovadas. É possível alguém ser salvo e o que ele fez no serviço cristão não ter relevância para Deus? É possível. Muita gente pensa que está fazendo a obra de Deus, não está, porém é sincero, é honesto, vive uma vida moral correta diante de Deus. Se a obra, vamos lá, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, a obra no caso, mas o tal será salvo. Olha o que o Paulo está dizendo. Todavia, como pelo fogo. Então a obra se queimará, mas o tal será salvo. Como alguém que escapa do incêndio, do fogo de Deus. Vamos ver o que significa esses materiais, rapidamente.
O ouro, a prata, a pedra preciosas, tem símbolo que está relacionado com o caráter de Deus, o Deus Todo-Poderoso. A sua natureza santa, pura. Então vamos ver aqui. Aquilo que de fato tem valor para Deus. Em Jó 22, 25, ele diz assim: então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada. Ele compara o caráter de Deus. Ou seja, Deus comparado aqui ao ouro e à prata. Ainda João 3,21 diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então o que significa obras de ouro, prata e pedra preciosa? São obras feitas em Deus. Porque para fazer essas obras é necessário o Espírito Santo de Deus. São obras que só é possível ser feita debaixo da unção do Espírito de Deus. Em 1 Coríntios 15, 10, ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, o trabalho que nós fazemos é debaixo da graça. Só é possível fazer as coisas relacionadas ao reino de Deus debaixo da graça. Você precisa estar debaixo da unção de Deus, da sabedoria de Deus, para que você possa fazer essas obras em Deus, para que em Deus possa ter valor naquele dia do julgamento. Vamos lá. São toda ação, a prata, no caso aqui, é toda ação em prol da redenção do homem. Isso dá galardão. Ganhar almas, por exemplo. Discipulá-las, ensiná-las. Olha o que diz aqui, um exemplo da prata. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor resgate da sua alma, quando contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de um ciclo, era um ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem oferta alçada ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. Êxodo 30, versículos 11 ao 15. Então a prata, o ciclo de prata, era o símbolo do resgate. Então são obras que estão relacionadas ao resgate de almas. Então você que evangeliza, você que prega, você que discipula, você vai ter galardão. Deus vai julgar as nossas obras. O ouro é símbolo da glória de Deus. A Nova Jerusalém, por exemplo, ela era, na visão de João, revestida de ouro e de pedras preciosas. Então é símbolo da glória de Deus. Então tudo que você fizer de glorificar o nome do Senhor, Deus vai lembrar naquele dia. Ele vai te dar galardão por causa disso. Se fizermos alguma coisa com interesse pessoal, para fins lucrativos, para fins próprios, não vamos receber galardão algum. Jó 23:10. Porém ele sabe o meu caminho. Prova-me ele e sairei como ouro. Jó está justificando aqui. Ele está querendo dizer que ele é puro. E que pode ser provado pelo fogo de Deus, que ele vai passar no teste. Ele vai ser avaliado e vai sair como um ouro puro. As pedras preciosas também é comparada à beleza da noiva, no caso aqui Israel. Olha o que diz o profeta. E te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda. E te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço. E te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e os teus vestidos foram de linho fino, e de seda e de bordados. Nutriste-lhes de flor de farinha, mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera até
chegares à realeza. E correu de ti a tua fama entre os gentios, por isso que eu falei que estava falando para Israel, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor. Então todos esses ornamentos é símbolo da glória de Deus, que é o adorno da noiva. Ou seja, a beleza não só de Israel, também da igreja, o adorno da igreja é quando ela tem nela as características morais de Deus, o caráter de Deus nela. Glória a Jesus. Cânticos 1, versículos 10 e 11. Formosas são as tuas faces entre os enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Então esse tipo de linguagem revela que em Israel deveria ter o caráter de Deus, como assim na igreja também. Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Por que eu li esse texto? Sinais e prodígios, virtude do Espírito Santo. Ou seja, a beleza da igreja está no caráter que ela possui e, juntamente a esse caráter, foi dada a ela uma capacitação do Espírito Santo para realizar a obra, com sinais, com prodígios e milagres no Espírito Santo. Os outros três materiais, madeira, feno e palha. O feno e a palha são facilmente destruídos pelo fogo. São obras sem peso, sem relevância para Deus, sem valor algum. O feno e a palha é leve e não resiste ao fogo. Então são aquelas obras que as pessoas fazem, mas não tem peso para Deus, não tem relevância alguma. A pessoa canta lá no coral da igreja e acha que vai receber galardão por causa disso. Estou dando só um exemplo. Não fiquem chateado comigo você que canta no coral, não. Você está lá para adorar a Deus, louve a Deus e tudo bem. Mas não pense que isso vai te dar galardão porque você canta no grupo da igreja. Não, de forma alguma. A madeira são obras meramente humanas. A madeira é símbolo da natureza humana. Lucas 6, 31, 35 diz assim: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que amam. Então, para que recebamos galardão, temos que fazer diferente do que é natural. É natural, os pecadores fazem isso. Se alguém te ama, você ama. Você está só retribuindo. Mas se você consegue amar o teu inimigo, aí a Bíblia fala que você vai ter galardão. Mas esse amar é na prática. Como o apóstolo Paulo citando. Provérbios ele fala: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, sobre a cabeça do inimigo. Significa que a consciência dele vai arder de vergonha, o fogo da vergonha, e no mínimo ele vai refletir sobre aquilo. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Nenhuma. Nenhuma. Você está retribuindo. Também os pecadores fazem o mesmo. Então nós temos que fazer algo acima do que os pecadores fazem. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber o outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos. Fazei bem, emprestai sem nada esperardes, será grande o vosso galardão. Se fizermos isso, se amarmos nossos inimigos, se precisarem de ajuda, nós ajudamos sem esperar a retribuição. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então eu mostrei a vocês aqui algumas coisas que dá galardão. É claro que existem muitas outras coisas. Mas eu acredito que nesses dois vídeos, se você assistiu,
deu para você entender o que de fato é relevante, a diferença entre galardão e salvação, entre os julgamentos que terá, o tribunal de Cristo, que é o tribunal das obras, e o tribunal do trono branco, que é o juízo final para os ímpios e para os anjos caídos, e o Mateus 25, que é o tribunal das nações, a nível de nação, cujo critério será o que eles fizeram com respeito aos irmãos de Jesus, aos judeus. Lehitraot, até a vista. Se inscreva aí no canal, dá o likezinho, faz o seu comentário, ajuda o canal a crescer. Em nome de Jesus. Amém.